A morte do cidadão negro João Alberto Silveira, o Beto Silveira, por espancamento num Carrefour de Porto Alegre, e os apagões continuados em todo o estado do Amapá demonstram como o Brasil regrediu nesses últimos tempos. O que está acontecendo com aquela nação que se vangloriava do fato de ter energia farta, barata, justamente por causa de seus rios caudalosos? E o que dizer dessa violência contra o negro contínua? Vem agora o nosso vice-presidente da República, que é um general de exército, ainda que na reserva, mas que é considerado uma espécie de porta-voz também do comando militar do Exército, dizer que não existe racismo no Brasil. Nós vamos aqui nos ater aos fatos relatados pela imprensa, não é? A grande imprensa ou grande mídia, que realmente deu grande cobertura a esse episódio lamentável. Vamos aqui aos fatos. Amanhã ou outro dia eu comento mais sobre a questão do Amapá, que continua cada vez mais intrincada e mostrando aí a total incapacidade do governo e das instituições, inclusive midiáticas, de enfrentar o problema da crise energética. Como isto demanda mais tempo e mais pesquisa, eu deixo para amanhã ou outro dia mais conveniente. Vamos ao caso aqui do Beto Silveira. Aqui diz que após assassinato de homem negro em Porto Alegre, Mourão, que é o vice-presidente, diz que não há risco no Brasil. Vice-presidente classificou o episódio no Carrefour como lamentável e disse que segurança estava totalmente despreparado. Aí, no caso, é um fato secundário se o segurança estava ou não preparado. Isso é outro problema também, não é? Que são essas firmas de segurança contratadas por esses supermercados. Todos eles pertencendo a essa elite aí, não é? Que está agora mandando no Brasil e que tem essa mentalidade securantista e que deveria de há muito ser abolida. De qualquer maneira, um cidadão como o Hamilton Mourão, que é um nome que ele mesmo se considera um mestiço de índio, negro e branco. Ele, que é também um filho de general, ele deveria ter mais responsabilidade ao abordar essas questões. Ele até lembra que esteve como estudante nos Estados Unidos e que lá nos Estados Unidos o racismo é muito pior no Brasil. Em termos, porque o racismo aqui no Brasil ele é considerado intrínseco, não é? O cidadão parece que foi formado, essa formação que nos dá a brancos, pardos, negros e mestiços, é justamente essa noção, né? E não somos puros em termos de raça, somos todos mestiços na grande realidade. Agora vem o Mourão justamente falar isso. Isso depõe muito contra o nosso vice-presidente. Mas vamos ver aqui o que ele diz, né? O vice-presidente Hamilton Mourão classificou como lamentável a morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos que foi brutalmente espancado até a morte por 2 seguranças brancos em um supermercado em Porto Alegre. Aí tem também um ingrediente policialesco nessa história. O integrante dessa segurança contratada pelo Carrefour de Porto Alegre, ele é um militar, um policial militar considerado temporário, mas que estava, não é, estava de licença, fora do expediente de trabalho na polícia.
Mourão, contudo, disse não ver racismo no caso, porque, de acordo com ele, não há racismo no Brasil. Inicialmente, Mourão afirmou que a equipe de segurança do local estava totalmente despreparada. Lamentável, a princípio a segurança estava totalmente despreparada para a atividade que tem que fazer, disse o vice-presidente ao chegar no Palácio do Planalto no início da tarde desta terça-feira. E aí é claro que esse tipo de brutalidade só pode provocar reações violentas. E aí já se registram reações violentas em São Paulo, com a agressão, inclusive a sede de um Carrefour lá de São Paulo e em outras cidades. A gente vê aqui também esse material da Folha de São Paulo, dizendo que delegada afirma que morte de Beto Freitas por seguranças no Carrefour não foi racismo. Aí ela meio que corrobora, não é, a visão do vice-presidente. Porque o vice-presidente diz que o racismo sim há nos Estados Unidos, mas no Brasil não há racismo. Quando dizem que esse racismo intrínseco que nós temos é muito pior do que os Estados Unidos, porque aqui a gente esconde, não é? E esses episódios diários relatados pela mídia, de crianças, inclusive em escolas, chamando de macaco, crianças negras, só pelo fato da cor negra ser chamada de macacos. Isso são episódios que ocorrem, não é? Agora, como é que isso não é racismo? Vamos lá novamente, nesse material da Folha. A delegada responsável pela investigação do homicídio de João Alberto Silveira, um homem negro de 40 anos que foi espancado até a morte por segurança no Carrefour em Porto Alegre na noite da última quinta-feira, afirmou à Folha de São Paulo que não se trata de racismo. Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre, porém, não explicou por que o caso não se enquadra como racismo. O inquérito apura a motivação das agressões. A chefe de Polícia Civil, Nadine Anflor, afirmou que é impossível negar que o racismo estrutural existe, mas que é precoce, nesse momento, elucidar o caso e que a motivação está sendo investigada. É óbvio que racismo estrutural existe, disse a chefe da Polícia Civil. Segundo ela, a atuação em flagrante se dá pelas condutas imediatamente identificadas. Neste momento, o que temos é um homicídio, em princípio, com 3 qualificadoras: motivo fútil, impossibilidade de recurso de defesa da vítima e a causa da morte por asfixia. É o que foi possível identificar pelos vídeos e informações colhidas até o momento. Agora, se na sequência da investigação reunirmos elementos que comprovem que a motivação do crime está relacionada a uma questão de discriminação racial, pelo fato de a vítima ser um homem negro, na conclusão do inquérito, a qualificadora de motivo fútil será alterada para motivo torpe. Quer dizer, uma preocupação meramente burocrática, quando está aí evidente, não é, o racismo que tem que ser denunciado. Assim como todos esses desmandos, que não é só do governo, a gente tem que levar em conta, é também, sobretudo, do poder econômico, né? Que são esses desmandos aí, que estão provocando que a população lá no Amapá esteja vivendo há quase 20 dias sem energia total, sem geladeira, e as ruas sem sinal de trânsito. Como é que fica essa população? É o Brasil regredindo. O Brasil regredindo quantos anos?